Ler para crianças. Esta é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. É a sua maior contribuição para o desenvolvimento delas. É a melhor forma de prepará-las para a escola e para a vida. Os livros são um excelente instrumento para ajudar os pais a conversar com os filhos. Eles ajudam a desenvolver o vocabulário e a linguagem, que são essenciais para a escola e para a vida adulta. Ler em casa, desde cedo, prepara as crianças para aprender a ler e escrever quando elas forem para a escola. Este vídeo tem 3 partes. Na primeira parte, vamos observar como ler para crianças muito pequenas. Na segunda parte, vamos observar como ler para crianças a partir dos 2 anos de idade. E na terceira parte, nós vamos conversar sobre a importância de ler em casa e de como você pode ajudar seus filhos a desenvolver a linguagem, a criar o hábito de ler e, sobretudo, a gostar de ler. Tá vendo o carneiro? Olha o carneiro, ó. Bé, bé, bé. Viu como é que o carneiro é? Lola era uma ovelha triste, muito triste, pois não tinha como brincar. Um dia o passarinho lhe falou: por que você não faz um pedido a uma estrela do céu? Que pedido será que eles fizeram? Vamos fazer um pedido nós dois? Vamos? Neste vídeo você vai poder observar como os pais podem ler para as crianças desde os primeiros anos de vida. Você vai observar como os adultos do vídeo interagem com as crianças, como eles conversam com as crianças, como eles usam a técnica do CPR. C, comentar, P, perguntar, R, responder. Comentar e esperar. Perguntar e esperar. Responder e esperar. Sempre esperar para ir junto com a criança. Você vai ver que não existe uma forma certa ou errada de ler para os seus filhos ou com os seus filhos. Vai observar o que e o quanto as crianças aprendem e vai ver como você pode ajudar os seus filhos a se tornarem bons leitores. No dia seguinte, que surpresa, um amigo apareceu. Se chamava Polly, era muito simpático. Cada um tem seu jeito diferente de contar a história. E isso é tipo, você vai adaptando algumas coisas. Vem da imaginação de cada um. Toque a buzina de novo, para não atropelar os macaquinhos, ó. Mas atenção, ler não é só ler. É mostrar, é apontar, expressar sentimentos e, sobretudo, conversar e se divertir. Que barulho do porco! Cássio! Olha que lindo, o porco tá rindo. Os peixes, a abelha. É muito importante, ele já conheceu o livro desde pequeno, ele se inteirou, às vezes ele se distraía, né? Sentiu a textura, achei muito, muito legal. Você viu o rato? Não está na sala, nem no quarto. Olha, o rato! Olha, estava escondido, Luiz. Você ficou bravo com o rato? Não. Não existe uma forma certa ou errada de ler para os pequenos. Há formas que dão certo e outras que não dão certo. Há formas que dão certo num certo momento, mas que não funcionam se a criança está com sono, irritada ou desinteressada. Olha que a Lene trouxe para você. Ei, olha só o trator de reboque. Que lindo, Alice, olha. Vermelho! Vermelho! Cadê o coelhinho? Tchau, coelhinho! Você tá dando tchau pro coelhinho? É, o coelho! Ela presta atenção, ela esboça uma falhinha lá do jeito dela. Eu fiz o mesmo com meus filhos, que hoje já estão crescidos. 14, 16 anos, como agora estou fazendo com a Alice, estou tendo a oportunidade de repetir isso.
O gato tá passeando, Alice. Um livro grande, bonito. Cadê o gato? Cadê o gato? Muito bem. Acertou. Viva o gato. O gato, querida. Você achou o gato, Se nós continuarmos nutrindo isso, com certeza isso vai contribuir até para a felicidade dela, porque ela vai se realizar como pessoa. A leitura deve ser sempre interativa. Você participa, lê, ajuda, pergunta, estimula a criança a tomar a iniciativa. Ai, esse é muito legal, esse é Cocorocó, filho. Era uma vez uma fazendinha. Como é que o cavalo faz? Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. A gente faz questão, assim, de conversar com ele. E é fundamental, assim, ele realmente se sente seguro. Ele vê que ele é o centro do mundo naquele momento. Nossa, quantos formatos. Filho, Rubem. Rubem. Você gostou das historinhas, filho? Qual foi que você mais gostou? Foi esse aí, né? Acho que são momentos que ficam fixados na memória dele, né? E para nós dois também, ter esse momento com o nosso filho, uma coisa nossa, né? Acho que é muito bom. Né? Ler com crianças muito pequenas não é diferente de nenhuma outra interação. Ela é sempre imprevisível. Pode ser uma atividade mais longa ou mais curta, mais calma ou mais agitada. Há momentos em que a criança participa mais e outros em que ela participa menos. Eita, rapaz, esse livro é legal. Ela saiu, a salamandra. 2 salamandras logo se juntam a elas. 7 aranhas prateadas tecem suas teias pelo caminho, mas eu não quero ver agora não, papai. Fazer uma sessão de leitura com ele é sempre uma coisa interessante, porque ele nunca deixa a gente seguir aquilo que seria a leitura padrão, né? Página a página, frase a frase. Ele sempre vai exigindo que você vá interagindo com a história. Você quer ver esse? Muito bem. Esse é novo. Um elefante! É um elefante, rapaz. Há muito para aprender no livro. Por isso, as crianças gostam de ver e rever e reler o mesmo livro muitas vezes. A coisa que salta aos olhos é a cor, tamanho, a forma. Quanto mais colorido o livro for, mais ele se interessa. O que é que tem mais pra cá? Aranha! Eita, borboleta! Pra mim, com certeza, ele vai ter um vocabulário melhor, ele vai ter uma visão de vida melhor, unindo sempre essa leitura a uma formação crítica da vida. Vamos ouvir a história. Era uma vez uma mamãe pata. Mostra pra mamãe onde tá o pato. Mamãe! Aqui, o ovo maior finalmente se quebrou. Nossa, a mamãe ficou muito feliz. Soltaram muito a voz depois que começaram a ter o hábito de ouvir história na escola. Identifica objetos. Ih, é uma história legal. E a boca do peixinho? Como é a boca do peixinho? Como os dois são bem diferentes, é um desafio, porque um é mais tranquilo, o outro é um pouco mais agitado. No Eduardo, eu tento acalmar ele um pouco na leitura. E no Guilherme, na história, ele consegue se soltar. Aí eu tento também em casa comprar livro, ler pra eles. E eles adoram. Que lindo! Vamos ver aqui essa história da Estela. Como é que abre pra gente ver? Olha, filha, a Estela. A estrela. A água é gelada? Perguntou Marcos. É fundo? Existem monstros no mar? Ô Marcos, o Marcos está com medo, filha. Como é uma coisa que a gente já brinca já há muito tempo, desde ela muito pequenininha, isso acaba por aparecer de uma forma espontânea. Ela traz o livro e eu leio para ela. Vamos ver os bichos? Mais? Ih, rinoceronte na banheira com a zebra. Viu, filha? É o rinoceronte. Numa única página, tem muitos elementos para você estar interagindo. É o momento ali em que eu quero que ela sente no meu colo, que a gente esteja mais junto na brincadeira. Olha só o que o papai trouxe para você. Um livro novo!
amor, olha, Tuca o tubarão. Cadê o dente dele? Ah, aqui o dente dele, ó. Como é que ele faz? Faz. Isso. Mostra pro papai o peixinho. É, isso mesmo. Ele é um tubarão amigo. Se você lê de forma divertida, participando, entrando na história, eu acho que é fantástico. Olha o tubarão e o coelho junto, como é que eles vão fazer? Eles são amigos? Será? Cadê a bola? Você tá vendo uma bola aí, Lume? Cadê a bola? Ah, muito bem! A cada página, a cada novo personagem, como a Lume absorve aquilo, né? Que é como uma esponja. E a gente vê que ela tem um ganho com isso. Eu acho que é o rabo do rato que tava aqui. Olha Vamos só. ver? Vamos ver? Vamos ver. Foi por aqui, 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 por aqui. Ai, onde vai? Acabou, foi por aqui, comeu. Nessa primeira parte do vídeo, nós mostramos alguns exemplos de leitura interativa, de como ler com as crianças. Você ajuda a criar o hábito de ler, tendo sempre em casa livros que a criança gosta, lendo sempre em determinadas horas do dia, refeição, banho, na soneca, etc. Lendo sempre de forma carinhosa, afetiva, fortalecendo os vínculos emocionais positivos com a criança. Dessa forma, a criança associa a leitura com afeto, com carinho, com prazer. Dando exemplo, se a criança vê que você também lê, ela vai entender que ler é parte da vida. E como em tudo, ter uma paciência infinita e estar sempre pronto para ler de novo, para recomeçar. Nessa segunda parte, nós vamos ilustrar 3 maneiras, 3 técnicas básicas de leitura interativa. São maneiras simples de você provocar conversas a partir da leitura. Observe como é simples. Técnica 1. Comentar e esperar. O adulto comenta, espera e a criança responde. Que lindo! O patinho cresceu. Aqui o patinho tá voando. É? Ele é o gatinho da menina. Ele subiu na árvore. Aí o amiguinho vai pegar. Vai pegar? É. Técnica 2. Perguntar e esperar. O adulto pergunta ou aponta. Espera. Depois ele repete e acrescenta alguma observação ou pergunta. A pergunta pode ser, por exemplo, sobre algo que já foi lido no texto, ou algo que vai ser lido. O que será que vai acontecer com o leão? Ou pode ser sobre algo relacionado com o cotidiano, com as experiências da criança, ou com outras leituras que vocês já fizeram com a criança. Quem é esse aqui? É o cachorro. É o cachorro. Qual é essa cor aqui, ó? Vamos apertar igual, né? Igual esse. Que legal. Olha, filha, o que é isso? É meu neném. É um neném. O que o neném tá fazendo? Bebê. Ele tá tomando o quê? Banho. Tá tomando banho, filha. Que lindo esse neném tomando banho. Técnica 3. Responder e espichar conversa. Aqui a criança pergunta. Pode ser com palavras, com gestos ou de qualquer outra forma. O adulto responde, mas logo ele emenda com uma pergunta. O objetivo é levar a criança a participar ativamente, a pensar, a refletir, a interagir. O diálogo também pode tratar dos sentimentos, das emoções do adulto ou da criança. Por exemplo, será que o fulano está com medo? Será que ela está com saudade? Esta festa, né? Você foi para uma festa? É. Tava bonita a festa? Tava? A poeta, a festa, comer bolo. Ah, você comeu bolo lá na festa? Que é isso? Isso? Isso é pedrinha, boneca. É. É. O que é isso? Esse é o cimento. Pra fazer... ó. Ele pega o cimento, aí ele passa em cima do tijolo, depois ele bota o tijolo em cima. A sua preocupação é informar o hábito de ler, o hábito de escolher livros, o hábito de fazer a leitura. E é por isso que a leitura deve ser divertida, para que esse hábito também seja um prazer. Quando ela fez 1 ano e meio, ela já começou a se interessar, aí ela mesma pedia para
Mostrar os livrinhos de figuras para ela. Aqui, que bonitinho, ó. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Quem são esses? É mamãe. Yes. Papai. O coelhinho vai comer a cenoura. Você gosta de cenoura, não gosta? Ó, cenoura, mãe. Você não quer terminar de ver a família, não? Mas tem mais aqui na frente, ó. Ó. O plâncton disse aos camarões: não vamos dar mole para esses grandões. Olha o plâncton aqui, ó. Eles são pequenininhos. Aqui, filha, galinha da Angola. Galinha da Angola. Igual aquele desenho seu. Cadê? Você pode parar de ler para parar a leitura, mas você pode parar de ler para conversar e depois voltar à leitura. Quero ajudar mamãe a deixá-lo muito feliz. Cadê a mamãe? A mamãe? A mamãe... Olha lá, veja se você acha a mamãe dele. Aonde está a mamãe dele? Ah, muito bem, você achou a mamãe dele. Quando chegou à loja da cidade, comentou com o dono que queria gastar aquela moedinha. E agora vamos botar para outra? E a vovó vai continuar lendo ali. Você não quer mais ver essa história? Então vamos pegar outro. Ela gosta muito de mudar de livrinho. Ela tá vendo um, se não tá com muito interesse, ela pega um outro livro. Então você tem que ter paciência. Ter paciência para ela não perder o interesse. Um velho carpinteiro chamado Gepeto fez um boneco de madeira e deu a ele o nome de... Eu gosto de contar a história para ela e eu acho que eu aprendo também com ela. A caminho da praia, Pinóquio encontrou algumas crianças que iam para o país dos brinquedos. Aí o sapinho falou assim pro outro amiguinho: você já vai dormir? Ele falou: já. Até no outro dia. Você deve criar certas horas em que a leitura é sagrada. Na hora do repouso, na hora da soneca, na hora da comida, na hora de dormir. Criando o hábito, você vai ter momentos certos de ler e você ainda vai ter outros momentos que a criança vai lhe pedir para ler. Que é para o João Gabriel. Tatu bola, tatu pula, tatu se arrasta dentro do chão. Tatu bola. E essa aqui, quem é essa? Onça. Como é que é onça? Aonde que tem onça, filho? Assim que ela faz, ele gosta, mas ao mesmo tempo meio que espesso, ele gosta mesmo daquela coisa de movimentação. Vamos ver, senta aqui, não fale não, mamãe. Vamos. Você quer da galinha? Ali, aqui aparece a galinha também. Tá tentando trazer ele pra mim, pra ele poder tá vendo ali o livro, né? Mas naquele certo momento que ele às vezes não quer mais. Enquanto a criança estiver interessada, atenta, continue a ler. A hora que você perdeu a criança, que ela perdeu o interesse, está na hora de parar de ler. Olha aqui o cavalo. Como é que ele vai correndo aqui? Vai correndo é muito. Para onde que ele vai aqui? Aqui ele parou, olha. Como moravam pertinhos. Moravam bem pertinho. Acabaram se tornando grandes amigos. Amigos, isso. Quem é essa aqui? É uma criança? Eu lendo, falando, ouvindo. Preste bem atenção o que é que ela quer dizer. A partir desse ponto é que vai desenvolver no seu vocabulário. Outro livro que você gostou, qual foi o outro? Ah, você gostou do Imperador? Você tem que estar realmente bem tranquilo com esse laço de afeto familiar. Isso é muito gostoso. Isso faz com que a criança ela vai interagir de forma natural. A leitura é importante. A conversa antes, durante e depois da leitura também é muito importante. Para ajudar a criança a desenvolver a linguagem, a leitura deve ser interativa, deve ser uma conversa. Ler com crianças é espichar conversa a partir dos livros. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça apoiando as patinhas na árvore. Isso aqui é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. Muito alto. Ele cai, não é? Ele cai, mas ele segura no chão. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo: eu te amo até a lua. Ida e volta. Ai, eu amo muito.
É muito bom, porque a gente fica juntas e concentradas ali na história, então isso faz com que a relação só enriqueça. Quem é esse? É o lobo mau? É a Pantera Negra. Ele é mau? Ele é Só mau? quando chateiam ele. Eu acho que a criança que lê, ela automaticamente tem uma imaginação muito mais fértil, então ela vai ser, consequentemente, mais criativa. Acho que ela vai ser mais concentrada. No maravilhoso palácio, eles dançaram a noite toda. E todos os sonhos de Maria tornaram-se realidade. Nessa segunda parte do vídeo, nós demonstramos as 3 técnicas básicas da leitura dialogada, da leitura interativa. Comentar e esperar. Perguntar e esperar. Responder e espichar conversa. Observe que elas têm 2 características em comum: paciência e conversa. Neste vídeo ilustramos como os pais podem ensinar os seus filhos a gostar de ler. Gostando de ler, eles terão mais facilidade para aprender a ler. O que eu vou ler quando o livro só tem ilustração? As ilustrações. O livro ilustrado é para mostrar aquelas coisas que estão ali. Os objetos, os nomes dos objetos, os detalhes dos objetos, da forma, da cor, a relação dos objetos, o que está dentro, o que está fora, o que está ao lado, o que está na frente, o que está atrás. As expressões que você usa para lidar com aqueles objetos, grande, pequeno, feio, bonito, largo, estreito. E você pode também inventar histórias a partir daqueles objetos. O que meu filho vai aprender se o livro só tem figuras? Primeiro, vai aprender as figuras. O nome das figuras, você vai mostrar, você vai comentar. Ainda que ela não saiba falar, ela está ouvindo e associando aquelas ideias que você está falando, e aquilo vai produzir uma aprendizagem, um vocabulário nela ao longo do tempo. A moedinha é o... E agora vamos botar para outra? E a vovó vai continuar lendo ali. Você não quer mais ver essa história? Isso acontece sempre, ou se foi a nossa presença, como Não, que é? Isso acontece sempre. A Clara, por exemplo, aquele livro da princesa, eu já queria abrir na página do castelo. Eu procuro deixar ela virar. Então tá bom, Maria, qual que você quer? Aí ela vira, olha, então vamos voltar para a vovó começar a contar a história. Mas tudo bem, às vezes a gente conta a história do castelo, volta para lá e conta tudo de novo. É interessante que a gente permita que a criança dê essa olhada no livro, porque nós fazemos isso. Sempre que eu vou a uma livraria, eu primeiro namoro o livro. E aí quando a gente para ler, aí vamos do começo. E assim também as crianças farão e aprenderão a fazer. Eu gostaria de saber de que maneira o livro ajuda a desenvolver a linguagem da criança. A leitura ajuda os pais e as crianças a desenvolverem muitas competências relacionadas com a linguagem. O gosto e o hábito pela leitura, habilidades de expressão oral, habilidades sobre o uso do livro, prepara as crianças para alfabetizar, prepara as crianças para a escrita. Em relação ao gosto e hábito, por exemplo, a criança aprende que tem uma hora de ler, ela adquire a relação entre a afetividade e a leitura, o prazer de ler quando ela está no colo, e ela aprende o acesso, onde estão os livros, onde pegar os livros. Em relação à expressão oral, veja quanta coisa um livro nos ajuda a aprender. Aprender a ouvir, aprender a se expressar por meio de gestos, de palavras. Mais tarde, quando a criança já aprende a falar, a combinar palavras, formar frases, ouvir e apreciar as rimas e ritmos, aprender, enfim, a ler, a prosódia, a cadência de uma boa leitura. A criança também aprende um conjunto de competências relacionadas com o uso físico do livro, a manusear o livro, a comentar uma história, a contar histórias, a antecipar o que será que vai acontecer, a fingir que lê, a escolher livros, preparar para alfabetizar. Veja quanta coisa ela pode aprender a partir dos livros, a identificar rótulos, sinais, marcas, a conhecer palavras familiares, o nome das letras, o som das letras, a identificar determinadas palavras, desenvolver o vocabulário e acostuma a ouvir palavras e frases mais complexas. Competências de escrita. Depois da leitura, muitas vezes, as crianças gostam de sentar numa mesa, sentar numa cadeira e começar a escrever, a desenhar a história. Ela começa garatujando, rabiscando, desenhando. Numa certa idade, ela começa a escrever de mentirinha. Depois ela começa a escrever letras que têm a ver com a primeira letra do nome dela, ou do pai dela, ou da mãe dela.
e às vezes consegue até escrever algumas palavras. Tudo isso a partir da leitura. O que eu gostaria de saber é se eu devo ler o que está escrito no livro ou se eu posso contar uma história floreando. Você deve ler o que está escrito. O livro é para ser lido. Agora, em torno do livro, antes, durante e depois da leitura, tem muita conversa. Meu filho ainda fala pouco. O que é que a gente pode fazer para estimular a conversa? Você deve procurar assuntos interessantes, livros que interessem a criança. E, com o tempo, trazer novos livros e ter muita paciência e persistência e sempre esperar para a criança ir dirigindo o processo de leitura. O plâncton disse aos camarões: não vamos dar mole para esses grandões. Olha o plâncton aqui, ó. Porque o povo tá querendo comer ele, entendeu? Eles são pequenininhos. Então, eles estavam correndo dos grandões. Ela tem vários livros, entendeu? De bichinho, de história, de princesa. Mas ela quer todo dia Chapeuzinho Vermelho. Aí o que eu faço? O que você pode propor? Então tá, Ana Júlia, a mamãe vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho e hoje eu vou contar uma outra história. Vou contar a da Bela Adormecida. E introduz pouco a pouco outras histórias para que ela possa também ter a oportunidade de gostar de outros. Eu não sou uma boa leitora, ainda assim posso ler para os meus filhos? Claro que pode. Todo mundo pode ler para crianças. Tem livros sem letras, livros de ilustrações, tem vários tipos de livros. Além disso, a leitura não é só a leitura, é a leitura e a conversa. Se você tem mais dificuldade para a leitura, leia um pouco menos ou leia livros mais simples e fale mais, converse mais, estimule mais a sua criança a interagir. Nesse mesmo vídeo você vê que nem todo mundo lê muito bem, nem todo mundo lê com muita fluência. Não importa. Importa é criar o ato da leitura e no instante a criança vai começar a gostar de ler. O meu filho só gosta de brincar. O que devo fazer? Ler é brincar. Você tem que transformar a leitura numa brincadeira. Da mesma forma que você conversa, quando troca a fralda, quando dá comida, quando você brinca, o livro também entra como uma das formas dessa brincadeira. Quanto mais cedo isso começar na vida da criança, mais isso vira um hábito. Que lindo, Alice! É o coelho! Que lindo! Ela quis sentir, ela quis morder o livro e tal. E eu deixo, nesse caso, quando ela fizer isso, nessa faixa etária, ela tem a necessidade de sentir o mundo que a cerca. E o fato de colocar o livro na boca, de pegar, de aproximar, de encostar, é para explorar com os diversos sentidos aquilo que está ao seu redor. Por isso a gente indica aqueles livros que são mais adequados, livros mais macios, com cantos arredondados. E aí deixa ela explorar. Eu acho os livros caros. Como que eu faço para ler para eles? Hoje, felizmente, a maioria dos municípios já tem pelo menos uma biblioteca. As escolas cada vez mais têm bibliotecas, tem amigos, tem troca. Quem quer ler, consegue livro. Quais os livros mais interessantes para ele? Qual tipo de livros? O melhor livro do mundo é o livro que interessa a criança. Então você tem que aprender a observar que tipo de livro que a criança gosta de ler. Se ela vai numa livraria, que tipo de livro que ela olha, em qual tipo de livro que ela para mais tempo e dá mais atenção. Nas suas conversas com ela, você identifica que tipo de livro que é de animal, é de carro, é de movimento, de mecânica, é de histórias. Então, na conversa com a criança, você vai descobrir que tipo de livro que ela gosta mais. Não existe uma regra, cada criança é uma criança. Mas há estudos que mostram que crianças de certas idades têm certas preferências. Por exemplo, até os 18 meses, as crianças sempre gostam de caras, de expressões, de figuras muito nítidas, de livros que têm partes bem definidas. Entre 18 e 24 meses, quando a criança está começando a aprender a falar muitas palavras, pequenas frases, ela quer ver livro que tenha muita figura, que tenha muita ideia, para ela poder desenvolver a linguagem, saber o nome das coisas. Então ela gosta muito de catálogos, de revistas, de álbuns, de ilustrações. Ela gosta muito de histórias sobre o dia a dia, sobre as rotinas de cada dia. Dos 2 aos 3 anos, em que a criança está consolidando a sua linguagem, então elas adoram, em geral, livros informativos, livros que contam histórias. Elas gostam muito de histórias de traquinagens, histórias engraçadas, de figuras com detalhes, porque elas começam a ter a capacidade de perceber detalhes nos objetos, e sempre de livros ilustrados. Depois dos 3 anos, o céu é o limite. As crianças desenvolvem um gosto um pouco de tudo. Elas gostam de histórias mais longas, contos, lendas, fábulas. Elas gostam do folclore. Elas gostam de leituras que têm as músicas que elas sabem cantar, cenas do cotidiano. E também elas gostam de aprender sobre cores, sobre formas, sobre números.
sobre as letras do alfabeto. Qual você acha que é o impacto da leitura para a vida da Lume? A leitura para qualquer criança é importante. No caso da Lume, mais ainda, para poder estar num nível bem próximo daquelas de crianças que não têm a síndrome de Down. E a gente acredita que o livro vai ser uma peça fundamental na formação dela. Quantos livros eu devo ler para o meu filho? Muitos, mas o mais importante é ler todo dia. Não importa que você leia e releia o mesmo livro, sobretudo nas idades mais iniciais em que a criança gosta muito de repetição. Para ajudar os pais, as bibliotecas, o Instituto Alfabeto desenvolveu um guia, os 600 livros que toda criança deve ler antes de entrar para a escola. Por que 600 livros? Porque são 100 livros para cada ano que nós recomendamos. 100 livros por quê? No mínimo, 2 livros por semana, ou pelo menos 2 livros em média por semana. Agora, não é qualquer livro. São livros que vão ajudar a criança a desenvolver o vocabulário, desenvolver a linguagem, conhecer o mundo e, dessa forma, se preparar para entrar para a escola, para ter sucesso na escola e para ter sucesso na vida. É para isso que serve a leitura. Qual a história que você gosta mais? Da Princesa Aurora. Da Princesa Aurora, que a Clara gosta mais.